Graça e paz. No livro de João, no capítulo 5, narra um texto bíblico sobre uma situação de um local chamado Tanque de Betesda. A Bíblia diz que ali havia uma quantidade enorme de enfermos, na expectativa de agitar a água, porque eles acreditavam, havia uma crendice na época, que certa feita um anjo descia e movimentava aquela água do tanque de Betesda. Todavia, o primeiro que se lançasse na água do tanque, era curado de toda enfermidade e qualquer tipo de enfermidade que tivesse. E o que acontecia, essa quantidade enorme de pessoas que havia ali, possivelmente a gente vê que na narrativa a gente percebe que havia uma quantidade de pessoas que dependiam um do outro para que no agitar da água alguém pudesse introduzir essa pessoa até o tanque. A gente percebe isso e quando Jesus se aproxima de um homem, e esse homem diz o texto no capítulo 5 aqui de João, que havia 38 anos ali naquele local, o homem era paralítico, e ele, coitado, possivelmente, talvez já havia gastado todo o seu dinheiro, todo o seu recurso para poder manter alguém que estivesse ali à disposição dele, para que ele tivesse acesso ao tanque. Com certeza ali havia uma quantidade enorme de pessoas que talvez tinham boas condições financeiras, para poder fazer com que alguém tivesse de forma integral ali do lado dele, porque na expectativa da agitação da água, agitada a água, tinham que correr, porque o primeiro que fosse lançado era curado de toda enfermidade, segundo eles acreditavam. Interessante que quando Jesus chega naquele local, possivelmente Jesus observa o local, olha a quantidade enorme de pessoas que está naquele lugar, que está no curso da dependência humana de alguém que o levasse até o tanque, porque eram pessoas que estavam pagando, outras pagando, talvez outras que não tinham condições, possivelmente poderia ter sido esse homem, que estava ali já há 38 anos, quem sabe o mais velho do ambiente, né? Que talvez tinha uma rica experiência do que estava acontecendo, Jesus se aproxima dele, ou havia também acabado o seu recurso. E ele estava extremamente em dificuldade, porque ele conta que quando Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, a primeira palavra que ele fala é que era impossível, porque não havia ninguém que o levasse ele, tivesse ele acesso, porque ele não tinha condições de chegar até o tanque por causa da realidade, da sua paralisia. Hoje, se a gente olhar para os dias de hoje, está a mesma coisa. Muita gente dependendo de outro, muita gente dependendo de um pontífice, muita gente para que tenha acesso de algo que se diz segundo ele diz que é algo que vem da parte de Deus, ele precisa que alguém o leve. Talvez tem muita gente hoje na dependência de ir para um local, de ir, segundo ele, para o ambiente onde Deus está, na dependência de que alguém assim o leve. Né? Às vezes, muita gente hoje te apresenta a um Deus que para que você receba a cura, para que você receba um milagre, você tem que dar alguma coisa, você tem que ter um certo recurso financeiro, porque senão é impossível que você adquira alguma coisa, alguma graça de Deus. Então as pessoas elas fazem isso, mas numa realidade totalmente fora do que a Bíblia nos ensina. Jesus chega para esse homem e diz, olha, tu quer ser curado? Ele entra com esse questionamento todo, e hoje é a mesma coisa. Jesus, ele está próximo de nós, mas muita gente está muito mais preso naquilo que é visível, naquilo que interessa para ele de estar próximo daquilo que é palpável, porque a distância possivelmente do tanque daquele homem talvez seria até de 30 metros ou 10 metros, quem sabe. E para Deus muita gente olha com a visão de um Deus que está lá no céu, distante, de um Deus que verdadeiramente é um Deus que a gente escuta muito, mas é de algo de um passado muito distante, mas a gente nunca encara esse Deus como algo presente,
Jesus fala na sua palavra dizendo: eis que estou convosco todos os dias. É para quem crê, né? Que Ele está presente na nossa alma, no nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele habita no coração humano. E Deus está tão presente de nós, querendo fazer maravilha. Talvez, meu querido, muita gente está preso na irmã de oração, porque segundo ele acredita que a irmã é usada em profecia. Outros estão, quem sabe, acreditando no pontífice, que a Bíblia também diz que só há um caminho, só há uma ponte entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Jesus sem eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus declara isso de forma forte. Não existe, querido, nenhuma ponte, nenhum acesso a Deus sem que não seja passar por Jesus. Talvez muita gente hoje iludida, está igual aquele tanque de Betesda, né? Vivendo debaixo do recurso de alguém que o leve, tendo acesso, mas acesso pelo homem. Talvez na expectativa de uma esperança totalmente ilusória, né? Muita gente hoje vive assim, na esperança de receber graça de Deus, de receber alguma coisa de Deus, mas dependendo do homem, dependendo daquilo que ele percebe que tem acesso, ou seja, ele apalpa, ele vê. Então ele é mais para ele, é mais esperançoso naquilo que está visível do que aquilo que você fala que é um Deus que é invisível, mas é um Deus que está presente. É para aquele que acredita, para aquele que de fato tem a fé. A palavra de Deus nos diz e nos conta que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Se você, meu querido, imagina que o teu Deus está distante, aquele Deus que nós cremos e pregamos está distante, está presente, está próximo de você. Até porque a Bíblia diz que quando Jesus esperou na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer? Que hoje você tem livre acesso a Deus. Você não depende de homem algum. Até porque o próprio Senhor Jesus nos afirma, nos garante, dizendo: você quer ouvir Deus falar? Você quer que Deus converse com você? Feche a porta do teu quarto. Entra dentro da tua casa e fechando a porta do teu quarto em secreto. De fato, Deus vai te responder. E se você realmente quer receber graça de Deus, quer receber a cura de Deus, Ele está fazendo igual fez aquele homem, que no primeiro instante não discerniu que quem estava ali era o próprio Deus, dizendo para ele: quer ser curado, é o que Deus quer falar para você. Você não precisa depender de uma ponte, de nenhum pontífice. A única ponte entre você e Deus é Jesus, não tem outra. E, meu querido, que Deus possa te abençoar, que você possa entender e discernir que o Senhor está presente nesse lugar, na tua vida e na tua casa. Basta você acreditar. Quer ver algo mudar na tua vida? Faça que nem Jairo. Convida Jesus para entrar no teu coração, que aí Ele vai fazer com que a vida seja abundante na tua alma, que você jamais vai ficar dependendo de ninguém, porque você só vai se sentir dependente de Deus. Aí você vai receber graça. Que Deus te abençoe de forma rica e abundante, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.